Na aula anterior nós vimos como escrever em arquivo utilizando a função fprintf. Nessa aula nós vamos aprender como fazer a leitura de dados em arquivo utilizando a função fscanf. E aí, do jeito que a gente faz a leitura de informações a partir do teclado, apresentando entre as aspas duplas aqui um formato, um padrão, e depois a sequência de variáveis, é algo semelhante que a gente vai fazer com a função fscanf. Então chega mais que essa é a aula de hoje. Aproveita, deixa seu like nessa aula, isso é extremamente importante para ajudar o canal, e se inscreva se você não é inscrito ainda. Aqui no arquivo nós temos então o procedimento escrever que foi feito na aula anterior, onde nós salvamos informações de nome, idade e altura em um arquivo. Este arquivo aqui, perceba que nós já temos aqui 3 registros e aqui abaixo eu tenho então o main. Perceba que o main é bem pequenininho. Coloquei aqui o nosso procedimento ler e eu tenho aqui apenas o esqueleto. Perceba que eu estou abrindo o arquivo e verificando se ele foi aberto corretamente ou não. Caso ele não tenha sido aberto corretamente, eu imprimo uma mensagem de erro. O que nós vamos fazer agora vai ficar exatamente aqui, quando o arquivo foi aberto com sucesso. Eu vou iniciar imprimindo aqui uma mensagem. Printf, vou colocar uma tabulação, dados lidos do arquivo. 2 pontos, vou saltar uma linha e aí aqui abaixo nós vamos colocar então a função fscanf. Porém, antes de fazer qualquer tentativa de leitura, eu preciso criar aqui dentro do meu procedimento ler estas variáveis, nome, idade e altura. Perceba que foram estas informações que nós salvamos aqui. Então, para adiantar, eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar aqui, vou retirar a variável opção, a gente não vai precisar dela aqui, então eu já tenho um vetor para o nome, uma variável inteira para a idade e uma variável do tipo real para a altura. Vamos então agora fazer a leitura desse nosso arquivo. O processo de leitura é extremamente parecido com o processo de escrita. Perceba, olha o processo de escrita aqui na linha 26. Eu digo em qual arquivo eu quero escrever, eu informo aqui um padrão e eu informo as variáveis de onde esses valores virão. O que eu vou fazer aqui no fscanf é exatamente a mesma coisa. Qual arquivo eu quero ler, qual padrão eu quero ler e em quais variáveis eu vou salvar essas informações. Temos aqui então um nome, e-comercial, a idade, e-comercial, altura. Agora, qual padrão que eu vou colocar aqui? Bom, qual que é a primeira informação? É um texto, certo? Então, %S. Qual que é a segunda informação? É um número inteiro, certo? Então, %D. E a terceira informação é um número real. Então, %F. Ao fazer isso aqui, nós teremos então as nossas variáveis preenchidas. Perceba que o primeiro registro no nosso arquivo é Maria, 35 anos, 1,64 de altura. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou colocar outro printf aqui para imprimir agora o valor das nossas variáveis. Vou saltar uma linha, tabulação, nome, %S, vou saltar uma linha, tabulação, idade, %D, vou saltar uma linha, outra tabulação e, por fim, altura, %.2f, porque eu quero apenas 2 casas após a vírgula e vou saltar uma linha. O nome virá da nossa variável nome, a idade da nossa variável idade e a altura da nossa variável altura. Feito isso, perfeito. Nós já fizemos a leitura do arquivo e agora eu imprimi então as informações na tela. Vamos testar? Eu vou compilar e executar o meu programa e aí perceba que nós temos aqui exatamente a primeira linha do nosso arquivo, Maria 35 1.64. Agora, perceba que eu tenho mais registros aqui, certo? E aqui eu li apenas um. Vamos fazer uma repetição aqui? Agora, como que a gente faz essa repetição para ler todos os registros do nosso arquivo? E aí, novamente, toda vez que uma função te devolve um resultado, esse resultado significa alguma coisa, ele está ali para te ajudar de alguma forma. Olha o que eu vou fazer. Aqui onde nós estamos utilizando a função fscanf, eu vou recortar, Ctrl X, eu vou colocar aqui outro printf, vou imprimir aqui o retorno dessa função, olha, retorno, 2 pontos, vou colocar aqui um número inteiro e vou saltar uma linha. Aqui fora agora eu vou colocar então a nossa função. Então perceba que eu coloquei a função fscanf dentro do printf para imprimir o retorno dessa função.
Vamos ver o que vai acontecer? Perceba, retorno 3. Por que 3? Porque foram lidas 1, 2, 3 informações. Quantos registros nós temos aqui? 1, 2, 3. O que acontece então se eu escrever essa linha aqui 4 vezes? Nós temos apenas 3 registros, certo? Vamos verificar o que vai acontecer. Ctrl C e aqui então eu vou colocar uma segunda vez, uma terceira vez e uma quarta vez. Nessa quarta vez não tem nada para ser lido. O que será que ela vai retornar? Vamos descobrir agora. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí perceba, na primeira vez conseguiu ler, retornou 3 na segunda vez, retornou 3 na terceira vez, olha na quarta vez, retornou -1. O que significa isso aqui? Significa que não havia dados a serem lidos, não conseguiu ler. Eu vou fechar aqui, eu vou retirar essas linhas, vou deixar apenas uma. Nós podemos colocar um while justamente com a nossa função fscanf. Ctrl X, eu vou colocar aqui agora um while e aí eu quero que isso repita enquanto o retorno dessa função for diferente de -1. Por que diferente de -1? Porque nós acabamos de constatar que quando ela não conseguir ler informações no arquivo, ela retorna -1. Se retornar -1, significa que acabou, finalizou a leitura do nosso arquivo. Vamos testar? Eu vou compilar e executar novamente o meu programa. E aí perceba que agora nós temos aqui 3 registros, que são os registros que a gente tem aqui no nosso arquivo. Maria, André e Madalena. Maria com idade e altura, André com idade e altura e Madalena com idade e altura. Vamos agora testar então os dois procedimentos juntos, escrever e ler, e aí tem uma curiosidade interessante. Eu vou compilar o meu programa agora, e aí nós vamos então inserir dados, olha, digite nome, idade e altura. Tereza, 45 anos, 1.69. Inserir outro registro? Sim. Gorete, 27 anos, 1.76. Inserir outro registro? Não, vou finalizar. Vou pressionar Enter, e aí perceba que nós temos aqui os dados lidos, Tereza, 45, 169 e Gorete, 27, 176. É exatamente o que nós temos aqui. Porém, muita atenção aqui agora nesta curiosidade. Eu não sei se você percebeu, mas eu digitei sempre nomes simples, nomes com apenas uma palavra. E aí, por que eu digitei tudo com apenas uma palavra? Olha o que vai acontecer quando eu digitar com nomes compostos. Por exemplo, Maria das Graças. Eu vou digitar apenas um registro. Idade, 45 anos, altura 1.80, vou pressionar Enter e agora eu quero finalizar. 0, olha o que aconteceu? Maria das Graças. Idade e altura está aqui. Porém, o nosso arquivo texto ele está correto. Perceba. Maria das Graças, com exceção do C cedilha que eu coloquei aqui. Então, para escrever no arquivo, a escrita é feita corretamente. Porém, a leitura não. Por quê? Perceba que todos os dados são separados com espaço. Então, quando eu mando ler uma string aqui do meu arquivo com fscanf, assim como o scanf para o teclado, vai ser lido até o primeiro espaço. Por quê? Eu não tenho como saber a partir de que momento termina o texto e a partir de que momento começa a idade e a altura. Para esse exemplo meu aqui, ok? Aqui no curso nós vimos várias funções e várias formas diferentes para escrever e ler em arquivo. Então, cabe a você, programador, pensar e organizar o seu arquivo da melhor forma possível, tanto para facilitar a escrita quanto para facilitar a leitura, ok? De nada adianta você conseguir escrever um arquivo 100% correto, mas se na hora que você for ler, você não consegue ler. Uma possibilidade seria, perceba que eu tenho 3 dados, nome, idade e altura. Eu poderia escrever cada informação em uma linha. Então, aqui no momento da escrita, quando eu uso o fprintf, eu iria escrever primeiro o nome, salto uma linha, depois a idade, salto uma linha, depois a altura, salto uma linha. Ao fazer dessa forma, aí sim nós conseguiríamos ler os nomes compostos, sem nenhum problema, ok? E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai. Isso é muito importante, isso ajuda muito o canal. E se inscreva se você não é inscrito ainda. Se ficou com dúvida, já sabe, né? Posta aí nos comentários. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.